previsão. E na entrada você deve ter recebido um desses. Se você não recebeu ainda, você pode pegar ele na saída, tá bom? É um guia devocional. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona esse guia devocional para vocês que não conhecem esse sistema. A ideia é que toda a igreja junta esteja lendo o livro de Marcos, estudando juntos e entendendo para conhecer quem é o Cristo, né? Então, qual a melhor fonte, senão as próprias palavras de Cristo, né? O que ele disse de si mesmo, o que outros falaram a respeito dele. E o livro de Marcos, com certeza, né? A gente vai estudar, a gente vai entender bastante sobre esse livro e você vai ver quão profundo é, né, o relato de Marcos e por que é tão importante. Então, se você abrir ali a primeira página, você vai ver como usar esse guia. Como usar esse guia, então? Diz ali, uma devocional diária. Se você olhar na próxima página ali, tem, toda vez que aparece um quadradinho preto ali, esse quadradinho preto, tem a semana 0, semana 1, semana 2, 3, isso ali são as pregações de domingo, né? Então, o assunto de hoje é a introdução ao livro, Marcos 1 a 4. E aí vai ser esse assunto ali, e aí segunda-feira já tem aquele texto ali, então amanhã já tem esse texto para você fazer a sua devocional diária, que é o texto de Marcos agora 1, 5 a 8, que é a preparação de Cristo e o ministério de João Batista. Você vai ler esse texto dessa forma aqui, como diz aqui na devocional diária. Então diz ali número 1, encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar. Isso é importante para que você consiga manter o foco e ouvir melhor a Deus. Esteja constantemente preparado para ouvir. Passo 2, leia os versículos e sublinhe os trechos que mais chamam sua atenção. Mantenha anotações do seu aprendizado e de suas orações durante essas semanas. Terceiro, leia o texto com atenção e fique atento às nossas publicações no site da igreja e no Facebook da Unidos. Nós os pastores, vamos estar constantemente alimentando o site e o Facebook da igreja com informações relacionadas à devocional do dia. Então, relacionado ao texto do dia, nós vamos estar constantemente postando informações, né? Às vezes tem alguns textos mais difíceis, nós vamos colocar explicações lá, artigos, né? Às vezes mensagens, coisas interessantes que estejam relacionadas ao texto do dia. Então, não faça só disso o seu estudo, mas pode inclusive incluir isso no seu estudo. A gente quer estar postando então todo dia, bem cedo, provavelmente na noite anterior, sobre o assunto do próximo dia. Então, passo 4, não desanime. Se você perdeu alguma mensagem do domingo ou por algum motivo não fez a leitura diária, siga em frente, deixe a leitura que faltou para um outro momento, né? Então não são leituras grandes, principalmente no começo ali, você pode ver a primeira e segunda-feira, Marcos 1, 5 a 8, então são ali poucos versículos para você ler, né? O mínimo que você deve fazer é ler esses textos e dar uma estudada, tentar entender realmente esses textos. Lá no final, na última página, na contracapa, tem lá dicas gerais para o seu estudo. Então, dicas agora um pouco mais específicas de como ler o texto, como entender melhor cada um dos textos. Então, o primeiro passo para o estudo pessoal é a observação. Você observa o texto. Diz ali, nesse passo você observa para descobrir o que a passagem diz. Você pode precisar ler a passagem algumas vezes, ou você pode desejar escrever a passagem, concentrando-se em o que essa passagem diz. Então, leia, releia, escreva se necessário para entender bem o que a passagem diz. Alguns textos são um pouco complicados às vezes. Esses textos de Marcos são textos mais simples, mas realmente se a gente não observar bem os textos, nada vem para fora, né? Se torna simplesmente um texto vazio. Segundo passo, então, dessas dicas gerais é a interpretação. Depois que você observou o texto, você vai para essa pergunta agora: o que essa passagem significa? Qual o significado da passagem? Pergunte o que ela diz sobre Deus e sobre o homem. Ela está revelando algo sobre Deus? É Deus se revelando? É Jesus falando sobre algo específico? Está falando sobre a condição do ser humano? Então, interpretação, né? O que a passagem significa. Terceiro passo, então, é a aplicação. Nesse passo você faz a pergunta:
como essa passagem se aplica à minha vida. Você pode fazer as seguintes perguntas, tem essas, mas você pode imaginar outras também. Então, para aplicar, existe algum mandamento nessa passagem para ser obedecido? Existe alguma promessa de Deus no texto? Há algum pecado que devo confessar? Existe alguma atitude que eu devo mudar? Existe algum exemplo a ser seguido aqui nesse texto? Então é uma forma de colocar o texto para a sua vida. Então nós vamos observação, observe bem o texto, interprete o texto, entenda bem o que ele quer dizer, aplique ele para a sua vida. E o quarto passo ali das dicas gerais é a devocional. Reúna então, de forma textual e coerente, as informações que você conseguiu nos outros pontos, como se fosse uma pequena redação. Então há pessoas, né, que gostam de escrever as suas observações, e eu recomendo fazer isso, mesmo que talvez você não goste muito de escrever, né? As pessoas chamam de jornal, de diário, né, de devocional. É uma forma interessante então de você guardar aquilo lá que você estudou, e todo mundo que escreve, né, consegue decorar melhor, consegue se concentrar melhor do que só imaginando as coisas. Então são alguns passos gerais, né? Não precisa, isso aqui não é escrito a ferro e fogo, né? Não é que precisa ser feito dessa forma, mas são dicas gerais para que juntos então, nesses próximos meses, a gente possa estar estudando o livro de Marcos, que é um livro super interessante. Como eu disse, a mensagem de hoje vai se concentrar, né, na introdução e no texto inicial, que é Marcos 1, de 1 a 4. É bem a introdução do texto, e a gente vai entender um pouco mais sobre o livro, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, que são informações interessantes, né? Se a gente não sabe para quem foi escrito, a gente vai ter dificuldade em interpretar. Então essas informações, elas são bem importantes, na verdade, né? Porque se for escrito para tal pessoa, né, vai dizer tais coisas. Marcos vai dar uma ênfase mais na forma de escrever tais palavras ou tais. Então essa parte inicial, ela é bastante importante para a gente entender o livro, mas mesmo assim nós vamos estar olhando o próprio texto ali. Alguns intérpretes falam que o livro de Marcos, então, ele é conhecido como se fosse uma coleção de selos. O que eles querem dizer com isso, então? Esses estudiosos falam da coleção de selos. Para vocês que não sabem, eu não sou um expert no assunto, mas é uma coisa que eu gostava bastante de fazer, principalmente quando era criança, era colecionar selos. Eu trouxe aqui alguns da minha coleção para mostrar para vocês, para a gente entender alguns aspectos, então, do livro de Marcos. Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês, bem gerais aí sobre selos. A gente já tem alguns projetados. Eu botei grande porque, né, eles são pequenininhos, são difíceis de ver, mas depois eu vou deixar aqui na frente, se você quiser ver aí os selos, se você se interessa, tem coisas bastante interessantes sobre os selos. Então, né, basicamente cada selo tem o seu valor, né, escrito ali no cantinho, né? Por exemplo, isso aqui são selos canadenses, obviamente, porque está escrito Canadá neles, e cada um deles tem um valor. Isso aqui é uma série, né? Em geral, os selos são lançados em série, às vezes também são individuais, né? E quando são em série, eles são assim, né? Existem similaridades entre eles, apesar de não serem iguais, eles são semelhantes, variando às vezes o valor, né? Variando às vezes alguma coisa do desenho, mas quando são em série, geralmente eles giram em torno de um mesmo tema. Em termos de coleção de selos, né, a gente pode ver esses selos aqui, por exemplo, eles não são carimbados. Essa aqui é uma série que eu tenho, e agora não sei se eu peguei na internet a foto, não sei se no meu álbum aqui, depois eu vou ver se eles são carimbados ou não. O selo que não é carimbado, o selo que não recebeu um carimbo em cima, para o colecionador ele tem um valor maior. Para uma coleção de selos ele tem um valor maior do que o selo que foi usado. Todo selo que é usado, todo selo que você cola numa carta, envia a carta, ele recebe um carimbo em cima, né? O correio lá vai fazer um carimbo em cima, né, para mostrar que aquilo lá foi depositado nos correios, e agora, né, aquele valor, né, que está no selo, ele foi utilizado. Então aquele $1 canadense ali, né, quando carimbado, é porque ele foi utilizado, a carta foi enviada. Tem aqui, eu não tenho ali na projeção, mas existem alguns selos que são no primeiro dia de lançamento. Então, os selos que são no primeiro dia de lançamento, esse aqui é o Weihnachtenmarke, que
que seria o selo de Natal, né, de 1981, primeiro dia de lançamento, eles lançam uma edição especial do selo, numa folha, eles dão uma carimbada para validar, dizer que o selo ele é real, está carimbado de Berlim, é um selo alemão, e ele tem um valor maior do que um selo solto, né, um selo avulso. Então, esse aqui seria do primeiro dia de emissão. É interessante a gente perceber que, às vezes, né, os selos, então, eles contam também histórias. Vou mostrar aqui. Aqui, por exemplo, Hong Kong. É um país, não é principado? Pertence à China hoje, né? Não sei o que é exatamente, é um estado. Hoje passou a ser estado da China, né? Tem aqui alguns selos que me parecem ser russos, né? Você pode ver que eles estão carimbados. É uma série de animais mamíferos marinhos. Tem esses aqui também, eu tenho alguns desses, né? Os selos alemães tradicionais, selos da Segunda Guerra, contam muito da história, né? Porque durante a guerra muitas coisas vão acontecendo rápido no país. É bastante difícil, né, você conseguir selos alemães desse tipo aí não carimbados, né? Tem ali, né, para quem não conhece, mais uma vez que não conhecem, o bigodudo ali, esse ali é o Adolf Hitler, né? Ele era bastante megalomaníaco, e vários dos selos da Segunda Guerra, né, da Alemanha da Segunda Guerra, inclusive os países que ele foi conquistando, né, todos os selos saíam com a cara dele, ou alguma coisa remetendo ao nazismo, né? A gente tem ali as insígnias do nazismo e tudo mais. Então os selos eles contam histórias, né? Então aqui eu não consegui foto nenhum, mas geralmente os selos da Alemanha nazista eles eram recarimbados. Como a inflação era muito alta, não dava tempo deles nem reimprimir os selos. Então eles carimbavam, né? Em cima do 60 ali eles carimbavam 600. Daqui a pouco eles iam lá e carimbavam 6.000, né? Conforme a inflação ia subindo, eles não precisavam reemitir novos selos, né? A mesma coisa que acontecia com o dinheiro, né, na época. Essa aqui é uma série, né? Eu gosto muito dessas séries. Essa aqui eu peguei do meu álbum também, depois você pode olhar mais de perto, mas ele é uma série sequencial, você pode ver, das Ilhas Palau, e todos eles, aqui é a divisão dos selos, né? O picote dos selos. Individualmente ele conta alguma coisa pequena, né? Mas no contexto, né? A série completa ele tem um significado maior. Ele conta uma história completa, mais do que algo sozinho. E a ideia dos autores, quando falam no livro de Marcos ser uma coleção de selos, eles dizem isso, né? A ideia realmente é essa, que o selo, assim, sozinho, individual, né? Como por exemplo um selo aqui, ele não diz muita coisa, né? Um selo individualmente. Mas o selo, quando faz parte de uma coleção, quando faz parte de um álbum, quando faz parte de uma sequência, ele tem realmente um outro valor. É interessante que quem gosta de selos, né, acaba também admirando a história, né, e querendo buscar e entender um pouco mais da história. Quando eu era criança, então comecei a colecionar selos. Eu tinha alguns selos desse aí, e eu não sabia de onde é que eram esses selos, porque todos os selos têm o nome do país, né? Os selos do Brasil, está escrito lá, Brasil, todos os selos, nenhum selo brasileiro sai sem o nome do país. E esses selos aí, então eu tinha vários desses, e eu não sabia por que não tinha, então, o nome do país, né? E você pode olhar, né? Talvez os mais entendidos já sabem que essa ali é a rainha da Inglaterra, né? Quando ela era nova, claro, né? Ela não faz mais fotos dela velhinha, né? Ela aproveitou quando ela era nova. E o que acontece é que a Inglaterra, né, o Reino Unido, eles inventaram o sistema postal moderno, né? Como nós temos hoje no mundo todo. Então a Inglaterra inventou o sistema e inventou também o sistema de selos. Então, como é que iniciou isso, né? Lá em 1100 e poucos, o rei da Inglaterra, ele resolveu que ele tinha que bolar um sistema para mandar mensagens para as pessoas que estavam longe. E aí ele bolou todo um sistema de correios, né? De correspondência, inicialmente para ele. Então, o que ele fazia? Ele mandava uma mensagem de um sujeito a cavalo, né? O sujeito a cavalo ia, cansava no caminho, não conseguia às vezes chegar no destino. Então ele inventou um sistema onde ele fazia, eles chamavam no começo de trading post, né, que era um posto de troca. Então ele chegava nesse lugar e ele trocava de cavalo. Então ele chegava lá morto. Então ele não trocava a carta. Hoje, né, os
trading posts, né, o sistema postal, ele vai, as cartas, né, que andam de um lugar para o outro, vão andando. Nessa época não, o mensageiro ia lá e simplesmente ele tinha um lugar onde ele podia trocar de cavalo e ir adiante, então um outro posto onde ele trocava de cavalo de novo e ia adiante. E aí alguém pensou, né, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar pessoas nesses lugares, vamos elaborar melhor o sistema postal e todos podem mandar cartas de lugares para lugares. Então havia mensageiros que iam de lugares para lugares para esses postos de troca, onde era feita então a troca das cartas e podia então ir mais adiante. E aí então eles descobriram que necessitava algo mais, né? A ideia do carimbo. A gente pode ver aqui o cantinho aqui de um. A ideia do carimbo hoje, né, é que a carta foi postada, que aquele valor foi de certa forma debitado. Mas na época quem inventou o carimbo foi o rei. O rei tinha um carimbo especial que dizia lá, muito urgente. Então ele carimbava e dizia, olha, esse aqui tem que chegar logo, tem que ir rápido. Então para a gente muitas vezes saber e entender um pouco do sistema postal, ele vai elucidar algumas coisas, tanto nessa mensagem quanto aí mais adiante. Que a gente tem outro selo agora mais moderno, né, da Inglaterra, que tem também a carinha ali, né, não tem o nome do país, mas tem a carinha da rainha ali junto. E esse selo, inclusive, esse selo anterior aqui que eu mostrei, ele é um selo que ele tem ele pode ser verificado a autenticidade dele, né? Então, para que não existisse, né, a falsificação dos selos lá na Inglaterra antiga, diz que se você raspasse com prata em cima do selo, aparecia uma marca da água por baixo, então ele escurecia e em alguns lugares aparecia então a marca da coroa da rainha lá, né? Se alguém tiver alguma coisa de prata, depois a gente pode tentar passar aqui em cima do selo, eu tenho um desses aí, a gente pode até testar aí para ver se realmente funciona. Mas tem que ser de prata original, tá? Não pode ser essas bijuterias baratas. Então, né, cada um desses trading posts tinha que ter prata para verificar a autenticidade. Então, quando os estudiosos, né, quando eles falam aí do sistema de entender, né, o livro de Marcos como uma coleção de selos, eles estão falando, né, que a gente não deve olhar para algo individual, né, para um pedacinho da história. Né, e muitas vezes a gente compreende o Evangelho, né, a história de Cristo dessa forma. A gente conhece histórias, né? Eu conheço a história de Jesus caminhando sobre as águas, eu conheço a história de Jesus batizando, Jesus sendo batizado, eu conheço a história de as curas de Jesus, e dessa forma então vira, né, um emaranhado, que nem essa caixa aqui que eu tenho, cheia de selos perdidos, ó, que não emaranhado assim, não dizem nada, mas a hora que você começa a organizar isso, né, num álbum, dentro das séries, dentro das sequências, né, como ali na foto, né, você vai começar a dar valor para a sua coleção. Então, de certa forma, o que os autores querem dizer é isso: não olhe para a história individual, para aquele momento, aquele pedacinho da história. Atualmente nós temos a divisão do texto bíblico em capítulos e versículos, mas a ideia original não era essa, né? Marcos, quando escreveu, ele não escreveu com essas divisões, com aqueles subtítulos que nós temos nas nossas Bíblias. Não, Marcos escreveu de forma integral. Então a ideia é que a gente estude realmente o texto todo juntos para podermos entender o todo, né? Para não ter histórias perdidas, histórias soltas. Então, de certa forma, os autores falam, né, devemos até tentar ignorar as divisões dos versículos. A gente usa para se orientar, né, para dizer, vamos ver texto tal, mas quando você tentar entender o texto, tente fugir disso, tente fugir dessas divisões aí dos textos. Então, quando nós formos estudar, né, nós temos que entender primeiramente qual que é o objetivo principal de Marcos. E o objetivo principal de Marcos é apresentar o personagem principal da história, que é obviamente Jesus Cristo. Seria como se, por exemplo, o personagem principal, não precisa nem citar o nome dele, não precisa nem citar de onde que ele é. Todo mundo olha e já reconhece, o personagem principal é tal. Então, dessa forma, então, nós vamos estar estudando o livro de Marcos. Eu quero estar junto com os irmãos orando, entregando realmente esse tempo a Deus, entregando os nossos estudos a Deus, é algo que você deve fazer também individualmente, orar, pedir orientação do Espírito Santo quando for ler esses textos. Senhor Deus Pai, obrigado porque o Senhor se revelou através da Tua Palavra, o Senhor se revelou a nós para mostrar, Senhor, a nós quem Tu és,
E quais são as coisas que o Senhor pode fazer e pode mudar a nossa vida. Queremos que o livro de Marcos possa fazer diferença na nossa vida. O livro de Marcos, e principalmente através da tua história, do teu poder, Senhor, que possamos ter vidas transformadas através do teu poder. O poder que vem através da oração, através do estudo, através da compreensão das verdades para a nossa vida. Que a minha vida possa ser transformada particularmente e a vida de cada irmão aqui através do estudo de Marcos. Isso te pedimos ao longo desse livro, em nome de Jesus. Amém. Então Marcos, você já deve ter aberto na sua Bíblia aí. Se você não abriu, você deve imaginar onde é que está. Se você sabe onde está, você sabe que ele está no Novo Testamento, que toma parte, a partir do nascimento de Cristo, e faz parte de uma, vamos dizer assim, uma série de livros que a gente chama de os Evangelhos. Então os Evangelhos, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem, na nossa Bíblia nessa ordem, e os três primeiros são chamados de Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A ideia de sinóticos é que eles são similares, entre si eles têm muitas semelhanças na sua história. O Evangelho de João, então, ele é um evangelho que existe maiores diferenças textuais, claro que não conflitantes com os outros, mas ele traz informações diferenciadas que não nesses três evangelhos sinóticos. Aparentemente 90% das informações entre os três evangelhos elas são similares, eles se completam entre si 90% das informações, e então os outros 10% de todas as informações estariam no livro de João. Então o livro de Marcos realmente é um livro bastante abrangente nesse sentido. Na nossa Bíblia, na divisão que está proposto ali, a gente tem ele como sendo o segundo livro, depois de Mateus, ele é o segundo livro do Novo Testamento. Apesar disso, hoje nós sabemos que ele é o livro mais antigo do Novo Testamento. Então, muito provavelmente, tudo indica que Marcos foi escrito bem antes de Mateus. Quem fez essas divisões possivelmente já sabia disso, As divisões na Bíblia elas não são necessariamente cronológicas, elas não são pela idade que cada livro tem, mas sim são divisões muito bem pensadas, parece muito bem estudadas, por quem fez, Existem razões muito fortes, por que é nessa ordem. A gente não vai entrar nesses méritos, a gente estuda isso quando a gente estuda o panorama do Novo Testamento. Então, a ideia então é que eles chamam de proto-evangelho. A ideia de proto-evangelho é que ele é o primeiro a ser escrito, Marcos, e aparentemente tanto Mateus quanto Lucas aproveitaram o material de Marcos, usaram desse livro de Marcos para escrever os seus evangelhos. Então o que a gente sabe? Que Mateus foi um seguidor de Cristo, Mateus foi um dos discípulos que estava lá junto, viu as coisas acontecendo e ainda assim utilizou-se o livro de Marcos para escrever o seu livro. Isso de certa forma valida também aquelas informações, como alguém que viu, leu, reescreveu com outras ênfases, mais direcionado para o povo judeu. Ele, Mateus, sendo um judeu, ele compreendia bastante o contexto judaico e escreveu então, diferente de Marcos, direcionado para o povo judeu. Já Marcos escreveu mais direcionado para o povo romano. Então, tinha aqui, faltou um termo, os gentios romanos, os não-judeus que moravam em Roma, que tinham a sua cultura romana. Então a gente pode ver isso aí em diversos aspectos. A gente, por exemplo, não vê no livro de Marcos a genealogia de Cristo. Quando em Mateus a gente vê isso, em Lucas também de certa forma, mas principalmente em Mateus, uma genealogia bem montada ali de Jesus, a gente vê que para Marcos isso não fazia muita diferença, porque para o público que ele estava escrevendo, os gentios romanos, os não-judeus romanos, isso não fazia muita diferença, da onde vinha a linhagem de Jesus, quando para os judeus isso fazia muita diferença. Nós vemos, por exemplo, palavras que estão escritas em aramaico, citações às vezes de alguém. Quando Marcos fala das palavras em aramaico, ele explica essas palavras. Então, para o leitor que não é judeu,
que naquela época falava o aramaico, então ele faz uma explicação especial. Mas a gente tem também algumas palavras em latim, né, que é a língua dos romanos, sendo usadas ali, quando ele fala centurião, quando ele está sendo explicar essas palavras então do latim. Também a gente vê, né, pouca ênfase na condenação das seitas judaicas da época, né? Marcos ele fala sobre isso, mas ele não dá grande ênfase nisso, assim como Mateus faz, o próprio Lucas também, né, de forma mais enfática. Então a gente tem esse livro, né, de João Marcos. A gente sabe que foi Marcos que escreveu por diversos aspectos, e principalmente pelo testemunho da igreja antiga. Todas as pessoas daquela época que leram esse livro, que escreveram sobre isso, falaram, não, certamente foi Marcos que escreveu, apesar de nós não termos no próprio livro a autoria. Então, em alguns livros de Paulo, por exemplo, nós vemos, eu, Paulo, fiz tal coisa, né? Lucas fala, né? Eu, Lucas, vos escrevo tal coisa, né? A gente não vê isso em Marcos. Isso dá a impressão de que Marcos era alguém que conhecia pessoalmente o seu público-alvo. Ou seja, possivelmente, provavelmente, Marcos escreveu quando estava em Roma, já vivendo lá junto com os romanos, talvez, né, ali próximo de quando ele esteve com Paulo no final da sua vida. Então, o que nós sabemos mais sobre João Marcos? Ele escreveu esse livro porque ele sentiu a necessidade, né, conforme os discípulos iam morrendo, conforme as pessoas que tinham visto a Cristo, que sabiam da história, conforme essas pessoas iam morrendo, se sentiam e se viu a necessidade, então, de grafar, né, de escrever esses acontecimentos todos, para que as futuras gerações viessem também a entender, compreender e saber, né, aprender coisas sobre Jesus Cristo e principalmente como seguir Jesus Cristo até a cruz. E a ideia de João Marcos é necessariamente essa, a gente vai ver uma caminhada, né, para seguir a Cristo e seguir Ele até a cruz. O próprio livro de Marcos traz aquele texto, né, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então a ideia de seguir de perto a Jesus até a cruz realmente. E sabe, né, como eu disse, Marcos ele não era um discípulo, ele não teve necessariamente junto, mas a gente sabe que ele se converteu através do ministério de Pedro. Então Pedro exerceu uma grande influência sobre Marcos, e a gente vê que as coisas que Marcos relata foram as coisas que Pedro estava mais próximo de Jesus. Então houveram eventos lá, onde Jesus, né, andou com Pedro e mais alguns, e esses episódios eles estão narrados em Marcos. Então, muito possivelmente, muito provavelmente, apesar do texto não dizer isso, mas tudo indica que Pedro foi relatando as coisas de Jesus para Marcos, e Marcos foi quem realmente escreveu isso. E a gente sabe também que Marcos ele foi discipulado por Barnabé, que aparece várias vezes no livro de Atos, que era inclusive primo de Marcos. A gente sabe também que Marcos ele era auxiliar de Pedro, ele andou bastante tempo com Pedro, e a gente sabe também que existia uma igreja que se reunia na casa de João Marcos. A gente vê isso em Atos 12, que diz o seguinte: se você quiser ir acompanhando, eu vou citar alguns textos rápidos em Atos, mas eu vou já lendo eles aqui, eu não tenho projeção deles, mas você pode olhar na sua Bíblia. Então Atos 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, que é aquele episódio que Pedro sai da prisão, ele sai correndo e vai para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, né? Daí que a gente tem o nome João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então estava tendo uma reunião de oração na casa de Marcos ali. Atos 13 diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então o que aconteceu nessa situação? Marcos ele estava auxiliando Paulo na primeira viagem missionária, né? Paulo estava fazendo uma grande viagem, pregando e criando igrejas em diversos lugares, e houve então lá um momento onde houve um desentendimento entre eles, onde ele fala João, mas é João Marcos, Atos se refere a ele como João. João Marcos então deixa eles
no meio da viagem missionária. Aqui não fala, mas mais adiante vai falar que Paulo não gostou disso. Então, em Atos 15, 38, vai falar que eles estavam então planejando uma nova viagem missionária, tanto Paulo quanto Barnabé, e Barnabé quer levar João Marcos junto, mas Paulo disse que não, que ele nos deixou, está Atos 15, 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então Paulo, de certa forma, ficou chateado com isso, não sabe exatamente o motivo por que ele deixou essa viagem missionária, mas qual que era a descrição que eles davam para os grandes imperadores? Os grandes imperadores eram os filhos dos deuses. Automaticamente, o filho de Deus é Deus. Então a ideia aqui vem um pouco da mesma natureza. Cristo, Jesus Cristo, ele é da mesma natureza de Deus Pai, da mesma essência. O que a igreja primitiva, desde o começo, deles lá, tanto Paulo traz isso, quanto no concílio, quanto todos os concílios trazem essa ideia, que Jesus, ele é da mesma essência do Pai, da mesma natureza do Pai. Então, quando eu olho para esse nome, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu lembro de um personagem específico aí, do nosso contexto, que é esse sujeito aí. Você deve conhecer ele, se você é brasileiro, você conhece aí, o Henrique Cristo. E a pergunta que eu sempre faço é: por que esse sujeito aí não é o Messias? Por que ele não é o Cristo? Não é só porque ele está numa mobilete ali, patinete, sei lá o que é aquilo. Não é só por causa disso. Por que nós sabemos que o Cristo que nós adoramos, que nós cantamos, que nós reverenciamos, que nós lemos a palavra, por que nós sabemos que ele é o Messias? Principalmente por causa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele dizia algumas coisas que colocavam em evidência quem seria o Cristo. Ele diz: olha, tem que ser assim, vai ser assim, 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 e assim vocês vão descobrir quem que é o Messias. Então qualquer pessoa que olha para o Henrique Cristo, rapidinho vai ver que não, esse cara não fecha com as promessas que a gente tem no Antigo Testamento. Que basicamente, Marcos cita aqui uma delas, ele diz assim no versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías. Então ele volta ali vários anos e diz assim: olha, vocês lembram que estava no profeta Isaías? Não, se vocês não lembram, eu vou dizer aqui para vocês: enviarei à tua frente o meu mensageiro, à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Isso aqui é uma declaração muito importante, uma declaração essencial para a gente entender toda a questão do Cristo. E agora, primeiramente, quem é João Batista. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Isso é uma referência a Isaías 43. Se tiver interesse, pode abrir. Também tem um texto em Malaquias que tem similaridades, mas principalmente Isaías 43, que diz: uma voz clama, que abre aspas, no deserto, preparem caminho para o Senhor Deus. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então Marcos, ele pega essa profecia lá do Antigo Testamento e traz para hoje. Diz: olha, esse Cristo que veio, ele era o prometido. Ele era aquele que Isaías disse: olha, vai vir alguém que vai abrir caminho para o próprio Deus andar aqui na terra. E quando ele faz essa declaração, é um momento, de certa forma, de estabilidade em Israel. O que estava acontecendo lá era um tempo de realmente estabilidade, quando o povo estava ali, até vamos dizer assim, em paz. A gente sabe que eles estavam sendo dominados pelos romanos, mas os próprios romanos, eles impunham a paz. A paz era imposta sobre os povos. A paz era exatamente uma ideia de não guerra. Se não tivesse acontecendo guerra, era a paz romana estabelecida. E essa paz, de certa forma, já vinha há algum tempo. E a última profecia que o povo de Deus, o povo de Israel tinha tido, havia 400 anos.
Então há 400 anos o povo de Israel esperava alguma coisa acontecer. E passava geração e nada acontecia, até que chega esse tempo, que Paulo chama de a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é o tempo de Deus, o tempo preparado para que viesse o Messias, para que o Messias fosse colocado no planeta Terra para cumprir, as coisas que ele tinha que cumprir acerca do Antigo Testamento e realizar a sua obra de salvação. Então, quando chega essa plenitude dos tempos, um tempo certo, específico, o tempo exato de Deus, o Messias é trazido. Só que antes disso aparece esse sujeito, que é um sujeito de certa forma meio estranho aí. Um sujeito que veste umas roupas estranhas, um sujeito que tem uma alimentação estranha, tem hábitos estranhos, que é conhecido como João Batista. A segunda metade de Isaías, se a gente pegar o livro de Isaías, dividir ele no meio e pegar a segunda metade, ele é quase todo de profecias sobre dois personagens, João Batista e Jesus Cristo. E Isaías diz que então a salvação seria completada. Então existia uma salvação prometida, que viria na pessoa do Messias, e essa salvação seria completada então quando chegasse essa plenitude dos tempos. Então os sujeitos, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, se a salvação vem com Jesus Cristo, como é que os personagens do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, como é que esses sujeitos eram salvos? Como é que Deus salvava esses sujeitos se o Messias não tinha vindo? Era exatamente pela crença no Messias que viria. A nossa salvação, hoje, na era da igreja, ela está baseada no Messias que veio. Então, quando a gente pensa, de novo na coleção de selos lá, a história sequencial, a gente tem na Bíblia uma história que é sequencial, que parte lá da criação no Antigo Testamento, passa por Jesus, que é o ápice da história, e vai para a igreja que a gente vive até os dias de hoje. Então, a salvação está realmente centralizada na vinda do Messias. E o Messias, como eu disse, ele tinha que realizar diversas coisas, inclusive o personagem ali, o Henrique Cristo. Você lê lá na página dele, ele vai ter várias coisas que ele disse que ele completou. Então, quando o Messias deveria entrar em Jerusalém, por exemplo, ele disse que ele entrou em Brasília, que ele fez lá a aparição pública dele em Brasília, em vez de Jerusalém. O cara, sei lá, ele é quase que uma peça teatral, esse sujeito aí, um abusador, da boa fé humana, talvez. Agora, o que a gente vê? A gente vê que uma das profecias, por exemplo, que não se cumpriu com o Henrique Cristo, mas se cumpriu com Cristo, foi a vinda de um antecessor, alguém viria na frente do próprio Deus. E isso é muito legal no livro de Marcos. Lembrando, o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos tinham essa ideia em mente, toda vez que viria um imperador, que viesse um rei, ia vir alguém na frente anunciando. E isso acontece com João Batista. Por isso que não é nem narrada a história do nascimento de Jesus Cristo. Para os romanos isso não é importante. Para eles é importante dizer que vinha alguém na frente anunciando. E esse alguém então se cumpre na pessoa de João Batista. Aqui no Brasil a gente tem, da nossa época dos imperadores, lá de 1800 e tanto, a gente tem algumas linhas imperiais aí pela nossa... Tem, sei lá, em Poti, tem ali a Ponte do Imperador, tem ali Imperial em Nova Petrópolis, ali tem várias coisas imperiais aqui no nosso estado e tem também em outros estados, O que eram essas linhas imperiais? Toda vez que o imperador viria, alguém viria construindo um caminho na frente dele, Fazer um calçamento bonito, Em Poti tem uma ponte bonita, é bacana lá, se você não conhece lá ainda, tem a Ponte do Imperador. Então, feito uma ponte para o imperador, o imperador vai vir, então vamos construir uma ponte bacana. Tem várias cidades, capitais do Brasil que tem palmeiras imperiais. Todo lugar que o imperador ia visitar, eles plantavam lá as palmeiras, faziam, de certa forma, um caminho para o imperador. E, de certa forma, é isso que é feito através de João Batista. É preparado um caminho, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E é isso que João Batista vai fazendo. Ele vai preparando um caminho. Versículo 3 diz:
voz do que clama no deserto. Seria junto, né? Vamos olhar sem essa divisão de texto, né? Voz do que clama, vamos ler de junto 2 e 3. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Quem é o Senhor? É o próprio Deus encarnado. O próprio Yahvé do Antigo Testamento, tradução que é o Kyrios, né, o Senhor do Novo Testamento, que é certamente a mesma pessoa, porque o próprio texto que é citado, né, faz toda essa menção. Então, ao ler Marcos, a gente tem que entender isso, a gente tem que colocar isso na nossa mente. Na nossa vida, qual que é o caminho que nós devemos preparar para que Jesus faça morada, para que Jesus realmente possa fazer transformação? Pensa nessa ideia do imperador, né? Eles criam uma calçada lá, um calçamento retinho, né? Lugar certo para vir o imperador e fazer, sei lá o que o imperador faz, né? Traz uma lei, traz uma proclamação, né? Mas a gente sabe o que Jesus faz. Jesus faz transformação na nossa vida. Ou se você já conhece a Cristo, né? Qual que é o caminho que você deve ajudar a criar na vida de outras pessoas? Um bom testemunho, talvez. Toda vez que você está falando com alguém não cristão, você está preparando um caminho no coração dele. Faça um caminho para chegar do Senhor. Faça um caminho para Jesus Cristo na vida dos outros. Versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Muitos chamam João Batista de o último profeta do Antigo Testamento. E de fato ele é. Apesar da história dele estar narrada no Novo Testamento, né, a gente está vendo o Novo Testamento, ainda assim ele faz parte do velho concerto, né, da velha porção, que vem antes da grande salvação de Jesus Cristo. Então ele seria o último que viria anunciando o caminho do próprio Jesus Cristo. E a ideia dele estar no deserto, né, o deserto traz diversas menções. A gente pode lembrar de diversas coisas quando a gente pensa no deserto, principalmente para quem está lendo ali o Novo Testamento e conhece o Antigo Testamento, sabe do Êxodo, por exemplo, a saída do povo do Egito e todo aquele tempo que eles passaram no deserto, peregrinando no deserto, toda a preparação para entrar na Terra Prometida. E João Batista, de certa forma, foi realizar um novo êxodo, foi realizar toda uma nova preparação para entrar novamente na Terra Prometida. Então a gente vê, né, no texto que muitas pessoas iam para lá. Eu sei que eu comecei a me perguntar, mas quem ia lá? Quem vai para o deserto? Né? Se você conhece alguma coisa sobre o deserto lá de Israel, sabe que o deserto lá ele é um lugar muito agreste, né? Um lugar sem muitas provisões, não tem água, não tem comida, não tem nada lá, um desertão. Eu pensava, quem é que vai lá? Surgiu João batizando no deserto, pregando o batismo. Quem que é lá para escutar ele, né? Para ouvir, né? Um cara meio com aparência de louco, né? Ser batizado, inclusive, pelo sujeito. E o versículo 5, eu vou pegar emprestado o versículo 5 já da sua devocional de amanhã, diz assim: a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Não é que todo mundo ia, mas ia uma grande porção, ia bastante gente da região da Judéia, que é o estado, né, de certa forma o estado, a região onde fica Jerusalém, que é a cidade. Então vinham todas essas pessoas confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então a essência da vinda de Cristo, ela de certa forma se resume na pregação de João Batista. E a pregação de João Batista é essa: arrependam-se. Arrependam-se. Pregando um batismo de arrependimento. Toda vez que a gente vê João Batista falando algo, ele vai falar sobre arrependimento. Arrependam-se. Vêm lá os líderes da religião judaica para ele, isso é relatado em Mateus, vão lá, querem falar com ele e tal, ele diz: arrependam-se, raça de víboras. Vem o povo lá, às vezes maluco do deserto, gente que fugiu da cidade, bandido, arrependam-se.
vinha gente que vem e tal, e dizia, arrependam-se. Não existia outra pregação. E o caminho para o Messias entrar na história da humanidade e na história da sua vida é esse: arrependam-se. Não existe mudança de vida sem isso, sem arrependam-se. Muitas vezes eu ando por aí, né, a gente vê muitas igrejas cheias, né, mas a gente sabe que muitas dessas igrejas não têm essa mensagem: arrependam-se, que é a mensagem essencial, é a mensagem tanto do início da vida de Cristo, antes da vinda de Cristo, em João Batista, quanto a mensagem da cruz é essa: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se das suas iniquidades, das coisas erradas que você fez. Você quebrou a lei de Deus, você tem que se arrepender disso. Essa é a mensagem de João Batista, essa é a mensagem dessa noite. E se Marcos é uma coleção de selos, né, onde existem lá várias histórias, né, a gente pode juntar isso numa história só e entender que essas mensagens, todas essas histórias, elas trazem toda uma história por trás, né? Como eu contei ali a história de alguns selos, né? Você vê os selos, você pensa, que bonito a cara de uma mulher, né? Existe toda uma história por trás, existe todo um contexto, né, de coisas que aconteceram lá, né? Você pode ver textos paralelos, você pode estudar aprofundadamente Marcos, olhando para Mateus, olhando para Lucas, olhando para João, vendo o que aconteceu. Por exemplo, você vai ver aqui João Batista, né? O texto de amanhã vai falar sobre João Batista. Você pode abrir em Mateus 3, Mateus 3 vai trazer mais detalhes sobre João Batista que não está no livro de Marcos. Então você pode dessa forma ir aprofundando aí a sua leitura e aprofundar o seu estudo para entender as profundidades da palavra de Deus e as transformações que Deus quer trazer na sua vida. Aproveite, né, alguns irmãos que conhecem mais, né, estude com esses irmãos, pergunte para os seus irmãos. A gente está disponível também, se você quiser mandar mensagem no Facebook da igreja, olha, não entendi tal coisa, tem dúvida, a gente vai responder com alegria as suas perguntas, porque Deus nos deu não só a mensagem, mas também mensageiros, pessoas, né, capacitadas, pessoas estudadas, podem estudar mais aprofundadamente. Algumas pessoas que conhecem grego, hebraico, bíblico, podem ajudar inclusive a responder as suas perguntas. Use disso, né? Use, que a igreja ela está à sua disposição para entender, para conhecer mais. Quando eu penso em cartas, quando eu penso em carteiros, mensageiros, eu lembro de um filme que eu assisti quando eu era criança, que eu gostava muito. Alguns de vocês devem ter assistido O Mensageiro, de Kevin Costner. Lembra o Kevin Costner, o Dança com Lobos, aquele, até era um gatão, hoje ele deve ser um velho acabado. Mas o Mensageiro, né, o filme O Mensageiro, era a ideia que ele era um carteiro, ele era um entregador postal, né, ele era um sujeito que estava lá entregando as cartas e tal, e aconteceu uma guerra, acabava com os Estados Unidos, e ele tinha uma grande missão, que era terminar de entregar as cartas dele. E ele fazia de tudo para entregar as cartas dele. E várias pessoas ameaçaram de matar ele, né, brigaram com ele, fizeram de tudo para não deixar ele entregar as cartas, mas como ele era um carteiro de fé, um carteiro norte-americano, né, vai com a bandeira dos Estados Unidos, não por causa disso, mas sim porque ele tinha uma missão de entregar as mensagens dele. Isso é muito bacana, né? Claro que no final do filme ele não é carteiro coisa nenhuma. Opa, contei o final do filme, podia contar. O filme é velho, né? Ele não é carteiro coisa nenhuma, ele só achou lá umas cartas e resolveu entregar as cartas. Mas a ideia é que nós, como mensageiros fiéis, né, possamos estar recebendo a mensagem e levando ela adiante. Talvez alguns de nós esperando lá no posto, né, onde vai ser nos entregue a mensagem, e quando a gente recebe a mensagem, a gente tem que levar adiante, né, como o sujeito lá, né, quando eu falei dos trading posts, né, os postos de troca, o sujeito recebia a mensagem, né, ia adiante para outro, e dessa forma então espalhar a mensagem do Senhor. O que nós sabemos dessa mensagem? Que existe um carinho do rei com a mensagem dizendo com pressa. Essa mensagem ela é urgente. O próprio Cristo fala: eis que venho sem demora, levem a mensagem adiante. O próprio mestre carimbou na carta, o nosso rei carimbou na carta, disse: levem essa mensagem adiante. Talvez você precise verificar
né? Algumas coisas talvez você não conhece muito bem, talvez você está relutante em algumas coisas, você não sabe, será que essa mensagem é verdadeira? Será que o próprio Jesus Cristo é isso que ele disse ser? Né? Existem algumas provas, né? Como eu disse lá, tem aquele selo, você passa uma prata em cima e aparece a marca real, né? Dizendo, não, é verdadeiro, esse selo é verdadeiro. Talvez você precise, né, tirar algumas coisas da prova, talvez você precise estudar mais a fundo, a gente está à sua disposição, né? Estudos bíblicos nas casas, a gente está quase começando os grupos, a gente tem diversas, né, maneiras, ferramentas de verificar a autenticidade dessa mensagem. O que não pode acontecer se largar a mensagem? Receber a mensagem e largar ela. A Bíblia fala, né, Jesus Cristo fala do semeador, né, que semeou a mensagem e vieram pássaros, né, e comeram essa mensagem. Diz que esse pássaro é Satanás, tentando tirar a mensagem da cabeça daqueles que receberam a mensagem. Não deixe isso acontecer. Não deixe vir nos pássaros, né, tirar a mensagem da sua vida. Não deixe que as cartas se esvaiam pelo chão. Não deixe isso acontecer. Nós temos que estar prontos a receber a mensagem e levar ela adiante. Para isso, né, estamos colocando aqui algumas sugestões singelas, nossas, mas para que você possa estudar com profundidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi quem trouxe para nós essa mensagem, o Senhor foi quem dedicou ela a nós e realmente, Senhor, colocou um carimbo oficial em diversas provas, Senhor, irrefutáveis da autenticidade dessa mensagem. Não só nós temos isso, mas nós também temos o testemunho de muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas através da tua mensagem. Obrigado, Senhor, por prover tantas provas, para que nós pudéssemos, não só pela fé invisível, mas até pela fé visível, crer na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos muitos mensageiros que estudam com profundidade, entendem com profundidade a tua palavra e podem nos ajudar, nos auxiliar em diversas explicações sobre ela. Não deixa, Senhor, que nenhuma pessoa aqui dessa noite saia daqui sem conhecer a tua palavra, sem entender e sem reconhecer que ela faz parte, que ela pode transformar verdadeiramente a sua vida. Que cada pessoa aqui presente esteja disposta a, no mínimo, levar com seriedade o estudo desse livro de Marcos. E que durante esses 2 meses e meio nós possamos, como igreja, com peso, estar aqui presente, estudando e entendendo a tua mensagem e a tua vida do Evangelho. Isso que nós te pedimos aqui essa noite. Em teu santo nome. Amém.